dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 51, e nós estamos falando sobre o nosso princípio de mansidão. Como nós podemos florescer na mansidão e nos aproximarmos das provisões sobrenaturais de Deus, do cuidado de Deus. E hoje nós temos um dia perfeito de sol. O sol está entrando pela minha janela, assim como eu sei que a graça e a misericórdia também estão sobre as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela sua misericórdia, pelo seu favor, de como o Senhor tem alcançado, Senhor, as nossas vidas, como o Senhor tem permeado, Senhor, as nossas vidas com a tua graça, com a tua misericórdia, cercado, Senhor, com o teu amor. E nós te louvamos e nós te agradecemos e pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se levante com poder e glória, Senhor, sobre a humanidade, sobre a terra, trazendo, Senhor, a cura, Senhor, dessa enfermidade, trazendo a paz do teu príncipe, Senhor, no coração da humanidade, no coração, Senhor, de cada família e em nossos corações. Pai, nossa alma anseia por ti, por conhecer mais a ti e por saber o que o Senhor tem para nós nesse tempo e o que o Senhor está gerando nesse tempo em nossos corações. Enquanto aprendemos, Senhor, continua fazendo a tua obra de redenção, de cura, de libertação, Senhor, na humanidade e também nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma história verídica que aconteceu na Nova Guiné, e ela é exatamente o exemplo de como nós precisamos entender o princípio de mansidão e como nós podemos aplicar na nossa vida. Essa história se chama O Campo de Abacaxis, e é uma ilustração então profunda desse princípio bíblico de mansidão e de mordomia. E meditando então nessa história, que eu espero que você guarde ela e medite sobre ela nessa semana, você descobrirá que ela é um exemplo clássico do tipo de luta que cada um de nós enfrenta no nosso dia a dia. Que nós possamos então aplicar o princípio de renúncia dos direitos pessoais a Deus. Então eu gostaria de contar-lhe essa história. O Campo de Abacaxis. Esta é uma história verídica, humorística, mas ela é muito profunda. É a história do campo de abacaxis que aconteceu na Nova Guiné, na Indonésia, e perdurou durante 7 anos e provou como uma pessoa pode se tornar insensata, ineficaz, insensível, radical e infeliz quando o princípio de mansidão e mordomia não é colocado em prática. É a história de um missionário. Então ele conta essa história assim. Minha família e eu morávamos na selva. Um dia eu resolvi levar para aquela região alguns abacaxis. O povo ouvira falar sobre eles e alguns já haviam provado, mas não possuíam meio de consegui-los. Comprei então mais de 100 mudas de uma outra missão e paguei um homem da aldeia para plantá-las. Demorou 3 anos para que as pequenas mudas produzissem frutos. Finalmente, os abacaxis surgiram e só estavam aguardando a chegada do Natal para colhê-los. Quando então eles estariam maduros? No dia de Natal, eu, minha esposa, fomos ansiosos até a plantação, mas tivemos uma surpresa muito desagradável. Os nativos haviam roubado todos os abacaxis antes deles amadurecerem. Fiquei com muita raiva, porém, missionários não devem ter esse sentimento. Eu aprendera. Minha esposa dirigia uma clínica que distribuía medicamentos grátis para o povo da aldeia. Para intimidá-los, ameacei fechar a clínica se os abacaxis continuassem desaparecendo. Mesmo assim, quando as frutas amadureciam, continuavam sumindo da plantação. Achei
que devia então me defender deles e resolvi fechar a clínica. Quando isso aconteceu, os nativos imploraram que dessemos remédios e auxílio médico, jurando que não eram eles os ladrões dos abacaxis. Reabrimos a clínica, mas os abacaxis continuavam a sumir. Foi então que descobrimos os culpados. O mesmo homem que os plantava era aquele que os roubava. Decidi então conversar com ele. Por que você está roubando os meus abacaxis? Você é o meu jardineiro. Minhas mãos as plantaram, minha boca as come. Esta é a lei da selva. São todos meus. Não, são meus, diz o missionário. Eu paguei para que você os plantasse para mim. E é errado apoderar-se deles só porque você os plantou. Mas ele não entendeu, pois só compreendia a lei do seu povo. Minhas mãos plantaram, minha boca come. Depois de muito pensar, optei por dar-lhe a metade da plantação. Demarquei os limites e expliquei a ele minuciosamente. Ele pareceu concordar com isso. Então, resolvi ir mais além. Vou lhe dar também os abacaxis que estão nos meus limites. Recomeçarei a minha plantação do nada. Faça outra para você e tire os abacaxis daqui. A resposta, porém, deixou-me espantado. O senhor terá que me pagar. Se eu for tirar os seus pés de abacaxi, isso dá trabalho. Deve ser pago. Ah, agora os abacaxis são meus. Ah, mas está bem. Pagarei um dia de trabalho para que os tire daqui. E então ele continuou. Não tenho nenhum campo preparado para o plantio. O senhor me pagará para que eu prepare um? Minha paciência se esgotou. Desfiz o negócio e mandei que esquecesse a oferta. Minha atitude seguinte foi bastante radical. Eu e a minha esposa arrancamos todos os pés de abacaxis e jogamos fora. Comprei novas mudas e disse aos habitantes da tribo: prestem muito atenção. Pagarei a vocês para plantarem estas novas mudas. Entretanto, apenas eu e minha família o comeremos. Vocês não terão direito a nenhum. Eles não concordaram. Se os plantasse, os abacaxis seriam deles. Ofereci, então, como brinde adicional pelo serviço prestado, uma boa faca, e depois de muito cochichar, os nativos responderam sim. Durante 3 anos, relembrei aos que tinham plantado as minhas mudas, que os abacaxis seriam meus. Eles afirmavam que eu estava certo. Você ainda tem a faca que eu lhe dei? Sim, cuide bem dela, hein? Se a perderem, eu teria dificuldades, pois o pagamento não existia mais. Depois de 3 anos passeando com minha esposa entre os lindos abacaxis maduros, agradecendo a Deus por ter nos dado uma colheita magnífica. Mas a história, ela se repetiu. Todos foram roubados. Víamos os homens da tribo andando por nossa plantação em plena luz do dia, escolhendo os melhores abacaxis, facilitando o trabalho de roubá-los à noite. Fiquei desesperado. O que eu deveria fazer dessa vez? Decidi então fechar o armazém onde o povo comprava sal, fósforo, arroz e coisas assim. Como antes de chegarmos eles viviam sem esses produtos, poderiam ficar sem. Minha atitude, porém, fez com que os habitantes da aldeia resolvessem voltar para as suas casas na selva. Daquele dia em diante, pude comer abacaxis à vontade, no entanto, eu não tinha mais um ministério. Morava num lugar inabitado e vazio. Um dos nativos passou pela aldeia e eu pedi que avisasse os outros que segunda-feira eu reabriria o armazém. Para garantir que os abacaxis não seriam roubados, arranjei o maior cachorro, pastor alemão, que consegui encontrar na ilha e soltei na plantação. Os nativos ficaram com muito medo dele. Nunca tinham visto um cachorro. Os cachorros que possuíam eram doentes, famintos, pequenos, e cada vez que eu ia alimentar meu cão, eu me sentia constrangido. Os nativos me viam fazendo isso e eu acho que eles sentiam inveja do animal. Sua comida era melhor do que a comida do povo.
O cachorro resolveu o problema dos abacaxis, mas ninguém mais se aproximava de nós. Eu não tinha com quem falar, com quem aprender a língua. Concluí que minha solução fora insatisfatória. Mas ninguém se aproximava de nós. Eu não tinha mais com quem falar. Para piorar, o cachorro começou a namorar a cadela da aldeia e ela deu cria a um cão pastor mestiço, selvagem e esfomeado. O médico da aldeia avisou: se esse cachorro morder alguém, eu não vou tratar dessa pessoa. Eles estavam usando contra mim as mesmas táticas que eu usara contra os habitantes da tribo. Livrei-me então do cachorro e os nativos voltaram, mas também voltaram os abacaxis a sumir. Meu Deus, deve haver um jeito que eu devo fazer. Quando eu estava de licença, eu assisti um curso bíblico intensivo e já tinha ouvido que deveríamos entregar tudo a Deus. A Bíblia diz que quem dá recebe, quem retém poderá perder tudo. Entregando todas as posses a Deus, Ele zelará pelaquilo que temos, para que tenhamos o suficiente e também o abundante. Este é um princípio básico, pensei. Não tenho nada a perder. Então vou entregar os meus abacaxis a Deus. Não estou mais podendo comê-los, não quero quero só ver então o que ele vai fazer com os abacaxis. Discuti com os nativos, exigi os meus direitos, tudo isso foi errado e agora eu estou compreendendo. Reconheço o meu erro e quero entregar tudo ao Senhor. De agora em diante, se o Senhor quiser me deixar comer algum abacaxi, tudo bem. Viu, Deus? Tudo bem. Se não quiser, também não tem problema. Assim dei os abacaxis a Deus e os nativos continuaram roubando-os, como de costume. Pensei com os meus botões, viu? Deus também não consegue controlá-los. Certo dia, os nativos vieram falar comigo. O senhor se tornou um cristão de verdade, não é? Tive vontade de responder, como? Sou cristão há 20 anos. Mas perguntei, por que você está achando isso? O senhor não fica mais com raiva quando roubamos seus abacaxis? Responderam. De imediato, entendi que finalmente começava a viver aquilo que sempre pregara. Ensinara que amassem uns aos outros, que fossem gentis, mas sempre exigi meus direitos, e eles sabiam disso. E alguém perguntou, por que o senhor não fica mais com raiva? A plantação não me pertence mais. Vocês não estão roubando os meus abacaxis, por isso eu não tenho mais motivo para ficar com raiva, respondi. Para quem o senhor deu esta plantação? Para Deus. Os nativos ficaram surpresos e amedrontados, voltaram para a aldeia e disseram a todo mundo, vocês sabem de quem estamos roubando os abacaxis? O missionário os deu a Deus. Todos pensaram muito sobre o assunto e mais tarde um grupo veio me visitar e me falou, o senhor não deveria ter feito isso. Peça a plantação de volta. É por isso que nós não caçamos mais porcos do mato, nossos filhos ficam doentes, as nossas esposas não conseguem ter neném, nem mesmo os peixes mordem as nossas iscas. Então, os nativos combinaram não roubar mais os abacaxis. E eles começaram então a amadurecer. O homem da aldeia vieram e me avisaram, seus abacaxis estão maduros. Eles não são meus, eles são de Deus, lhes afirmei. Mas eles vão apodrecer, insistiram. Melhor você colher. Colhi alguns e permiti que o povo pegasse outros e a comê-los. Então orei, Senhor, estamos comendo os seus abacaxis. Obrigado por nos dar alguns. Durante anos os nativos observaram, mas somente quando eu comecei a tornar-me minha pregação coerente com as minhas atitudes é que eles mudaram. Muitos também se tornaram cristãos. Algumas vezes, as pessoas respondem à transgressão de seus direitos, cometendo pecados ainda maiores. Qual é o seu campo de abacaxi? A justiça?
Sua saúde, seu salário, seu dinheiro, sua moradia, sua roupa, seu cônjuge, seus amigos, seus filhos, seu ministério, suas roupas? Que direitos você acha que você tem violado para te deixar tão triste, irritado, preocupado e ansioso? Nós precisamos então, com essa história, eu espero que você tenha entendido esse princípio. O princípio da entrega de tudo o que nós consideramos nossos e passamos a ser bons mordomos e administradores funciona realmente. Entregue hoje tudo o que te traz preocupação, angústia, ansiedade, irritação, raiva, ira. O seu passado. Entregue esse jugo a Jesus e troque pelo dele, que é leve. Essa história, ela foi extraída do livro A Verdadeira Felicidade de Jaime Camp. Que Deus abençoe cada um de vocês e amanhã a gente continua com o nosso princípio de mansidão. Descobre aí qual é o seu abacaxi, qual o seu campo de abacaxi e entregue a Deus hoje mesmo. Deus te abençoe.